jetzt nur auf Deutsch. Aber Guido kann besser als ich sprechen. Er ist... Nossa amiga quer fazer a prece Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Está liberada para a prece, amiga. Qual das amigas? Tem 3 aqui já? É você, Maria. Sou eu? Okay. Isso. Ok, muito prazer. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, essa oportunidade enorme de estarmos aqui reunidos, nesse momento, não só de prece, mas de muito agradecimento, muita gratidão pela oportunidade que essa equipe do Fabiano e mais o seu Homero, não, eu vou falar errado o nome, desculpa, que está nos dando de nos reunirmos dentro de um estudo que vai não só nos ajudar, mas a muitos daqueles que cairão nessa internet abençoada à procura de uma palavra, de um consolo e um momento com Jesus. Pedimos a espiritualidade maior que esteja sempre presente nas nossas vidas, nos nossos corações, agradecendo todos os instantes, pedindo as bênçãos de paz, de amor para toda a humanidade, acalmando esses corações violentos que buscam as guerras, pedindo também que todos esses problemas que temos tido, com esses problemas climáticos que têm ceifado tantas vidas, tantas famílias, que possam todos receber as bênçãos, a força, a coragem e, sobretudo, a aceitação. Aceitação, porque nada é por acaso. Que Deus permita que a espiritualidade maior esteja sempre ao lado de todos aqueles que precisam, nesse momento, de apoio, de paz e de muita fé. Agradecemos por esse instante de conexão com a espiritualidade, pedindo que sempre nos ajude nessa caminhada, agora e para todo sempre. E assim seja. Eu vou dar boa noite para a maioria, porque a maioria está agora de noite, né? Apesar de aqui estar um calor e à tarde. Está uma tarde de domingo muito boa, assim, para estar numa praça aqui. E logo depois que eu terminar aqui, eu tenho um evangelho. Meia horinha depois a gente tem um evangelho de casa aqui. Aí depois eu já combinei com os amigos para nós tomar um chimarrão lá na praça, lá em cima. E tá muito bom. É uma coisinha desse tamanho assim, ó, mas é o paraíso do bairro aqui. Todo mundo mas isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção. Né? Bom, pessoal, nós propomos assim trocar com irmãos de outros lugares que são brasileiros, outros não são. Guido, não é, né, Guido? Tu não é brasileiro, né, Guido? Não? Só ele, né? Só tu, Guido, que não. Todo mundo é brasileiro, né? Isso? No máximo a metade. No máximo. É? Não, eu sou alemão. Alemão mesmo. Isabela é moitié, não? Eu nasci no Brasil. Você nasceu no Brasil. Tá. E você também? Sim, eu sou de São Paulo. Né? Tá.
Sim, então a proposta era exatamente essa, assim, trocar, porque o que acontece? Aqui no Brasil, gente, a gente estuda praticamente quase todo dia em casa espírita. Quem não estuda, que é o meu caso, que estudo e ainda fico dando as aulas, então fica um monte de tempo. E agora nós fundamos Casa Espírita e a gente vem de casas espíritas assim que parecem universidades, assim, aquilo é muita gente entrando e saindo, muita gente. O Bezerra, ao qual esse fim do ano agora eu deixo, né? Já dei lá as minhas cartinhas de saída, tudo porque a gente fundou uma sociedade espírita aqui no meu bairro que não tinha, então a gente precisava ter uma referência, né? E no Bezerra de Menezes, para que vocês tenham uma ideia, são 300 professores. São quase em torno de 2.000 alunos, assim, diariamente. O Bezerra, ele abre 8 da manhã e fecha 10 da noite, direto. Todos os dias. Ele só fecha no dia 1º de janeiro, que é o único dia que ele fecha, nem no Natal. Segue trabalhando. Então, tem aula e trabalhos de manhã, tem aulas e trabalhos à tarde, depois da noite. Então, a gente vem, eu estou tentando justificar para vocês, a gente vem desse berço, assim, de, sabe? Aí eu fiquei pensando, assim, conversando com a Zezé, né? Levar um pouco dessas experiências, não é ensinamento, mas experiências, né? De um outro olhar, de uma forma diferente de focar, do espiritismo para nossos irmãos que estão aqui fora. Claro, de outros países no sentido nativos é difícil, porque eu não falo nenhuma outra língua a não ser a minha mesma. Mal o espanhol. Mas temos brasileiros aí, né? Então vamos levar para os brasileiros que depois eles multiplicam para os outros. Isso? E aí a gente propôs, então, aquela estrutura piramidal, assim, tá? Que começa... Porque essa é a estrutura do Kardec, tá? E quando se tem uma estrutura e quando se tem um estudo metódico, o conhecimento ele fica realmente mais fácil de se compreender do que a gente estudar um pouco de cada coisa, que daí a gente tem assim umas informações meio desfocadas e isso reflete na hora de entender. E muito, pela experiência que a gente tem, reflete. Então, assim, a gente, na pirâmide do Kardec, primeiro é Deus, por isso o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é Deus. Porque é filosofia. Então, é o que é, né? A segunda vai justificar por que Jesus é modelo e guia. Então, é assim, ele vai tirar o Jesus dos palcos católicos e de outras religiões, de outras denominações, e vai dar um outro sentido para esse espírito, um cientista. Eu estou rebaixando Jesus, não que cientista fosse rebaixar, não é nesse sentido, mas é que ele está numa outra... Jesus não é nem filósofo, tá, gente? O filósofo, ele discute a problemática da existência humana. Jesus, ele era o verbo encarnado, ou seja, ele atinge um grau, assim, que é um patamar em que ele assoma todo o conhecimento a ponto de ser uma autoridade nesse fator daí emocional, moral e intelectual. Então, então essa segunda parte era Jesus como modelo e guia, aí depois vinham as leis, vinha a matéria, lembra que a gente estudou sobre a matéria, depois perispírito, que é matéria, e aí nós íamos estudando as leis, né? Lei de causa e efeito, os mundos habitáveis, assim. E é bem pouca a estrutura, porque tudo mais vai ser linkado ali. Se nós pegarmos a Gênesis, a gente vai linkar ali no que é Deus e na pluralidade dos mundos. Se nós pegarmos Jesus, nós vamos linkar ele no Evangelho. E assim vai indo, né? A lei de causa e efeito, por exemplo, está lá o céu e inferno. A comunicação entre vivos e mortos, está lá o livro dos médiuns. Daí o Kardec ele vai ampliar esse conhecimento, compreende? Então o que eu quero propor para vocês? A gente pegou já essa estrutura. Esse da civilização, ela entra como basilar, assim, dessa estrutura. Aí eu queria propor para vocês, o que vocês acham, de a gente fazer uma série de estudos após esta civilização sobre mediunidade. Daí nós vamos pegar, por exemplo, o papel do perispírito na mediunidade, o que é o processo de ovoidização que André Luiz fala, que é a perda da modelação do perispírito, essa capacidade
ideia, plástica, unindo duas coisas, ideoplastia, o espírito tem essa capacidade de modelar, porque o perispírito ele tem propriedades, tá bom? Ele tem várias propriedades, e uma delas é a ideia plástica, ideoplastia. Então ele forma no mundo espiritual essa veste, esse revestimento. E aí nós vamos pegar, ele pode moldar essa veste, esse revestimento, ou ele pode não moldar. Daí vem o processo de uma deformação do seu perispírito, que aí entra no campo da ovoidização, e entra no campo das obsessões. Então, o que vocês acham, assim? Podemos? Daí, na próxima semana, a gente faz uma série, assim, só sobre mediunidade. Para mim está excelente. Aproveito para dizer boa noite, Paulo e esposa. Boa noite. Para mim também, excelente. Boa noite, desculpa, chegamos atrasados. Recém nós vamos começar. Bom, aí então vou fazer assim, eu vou separar lá uns temas, mando as bibliografias novamente para vocês. Aproveita então que eu estou encerrando lá no Bezerra, porque para o Bezerra o curso da mediunidade ele dura 3 anos. E ele, a cada 2 anos, 2 semestres, então é nível 1, N1 que eles chamam, né? Nível 1, N2, N3, N4, e assim vai indo. Tá? Então encerrei lá, esse ano vai ser meu último, então eu vou me desligar da instituição, já fiz lá meus pedidos, já assinei lá os papéis que tem que fazer, e fico só com a nossa aqui. Daí aproveito então para continuar com vocês. Pode ser? Daí eu vou trazendo aos pouquinhos os temas, eu vou criar uma grade. Eu vou criar uma grade já com essas bibliografias. Pode ser? Daí eu crio uma espécie de um cronograma de aula. Eu envio para vocês o cronograma e já vai estar ali os temas, tudo direitinho, o nome da aula, os temas, e a gente vai abordando. Tá? Durante a semana eu faço isso. Então vamos lá? Hoje para nós é Civilization. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu... vamos centralizar ele aqui. Bom, ali sempre vai aparecer o nome do meu canal lá, de filosofia, porque é por causa do meu computador que ele está linkado aqui no meu e-mail, tá? Então é por isso. Tá certinho. A nossa dinâmica, então, a dona Luzia e o seu Homero, eles é que fazem a parte... te abre a sala, cria uma sala, bota os vídeos no canal, ajustam, e aí eles é que me convidam para fazer o trabalho com eles, tá bom, pessoal? Então a parte toda é tudo com eles ali, esse seu Homero e a dona Luzia, tá bom? A dona Luzia está sempre escondidinha ali no cantinho, mas ela aparece ali de vez em quando. Então, seu Homero, passo para o senhor aí. Eu vou convidar o Guido. Pode ser, Guido? Eu tento, como sempre, né? Civilização é o mesmo que progresso social, representado pela aquisição de elementos materiais, intelectuais e espirituais, usufruindo pela sociedade. É mais introdutório, né, Guido? Mas mesmo assim, tu tem alguma questão que te chamou ali quando tu leu, curioso? Algum detalhe, assim? Por enquanto, não. Obrigado. Uhum. Então, para nós espíritas, o termo civilização, tá? Significa, então, é representado por um montante de aquisição, né? É o elemento material, sim, porque nós estamos encarnados no mundo físico, e intelectuais, porque nós estamos aqui exatamente para desenvolver isso, mas também tirado, né, furtado aí,
dos livros, a maioria dos livros de história espirituais. Então, a dimensão do espírito, ela não é somente sócio, psico, social e o que se dizem, ela é espiritual também, né? Imagina tirar isso logo do Brasil, né, como nosso, assim, que praticamente é um país, assim, tomado pela fé, é praticamente... Bom, Livro dos Espíritos, vamos ver então? Quem gostaria de ler? Eu posso ler, sim, que ninguém se prontificar. O Paulo quer continuar mais um pouquinho, Paulo? O Guido. Paulo ou Guido? Guido ou Paulo? Qualquer um de vocês. Então vou eu. Tá bom. Ok, Guido? O Espiritismo faz distinção entre civilização parcial ou incompleta e civilização completa. A primeira é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Tem bastante elemento ali, né, amigo Paulo? Sim, exatamente. Algum deles, quando tu leu ali, te chamou a atenção, né? Eu acho que é gera os males especiais, né? O desconhecido do homem no estado primitivo. Estado transitório. Tu viu ali que ele faz uma diferença aqui, o Espiritismo faz distinção entre civilização parcial ou incompleta e civilização completa, né? A primeira é um estado transitório, porque essa civilização aqui que nós estamos vivendo, nós tivemos o Império Romano. Sim. É transitório, né? Ele só deixa a experiência, boa ou não, que o espírito vivenciou, né? Então, nós aqui que estamos nessa aula, somos parte dessas civilizações. Nós vestimos aquelas roupas, aquelas personas, aquelas personalidades, aqueles vultos, e tivemos experiências, e essas nos projetaram aqui agora, né? Mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, tá? Porque ele está fazendo a escola dele. Necessário que se traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males, porque daí a gente vai conhecendo, né? E o conhecimento, em tese, ele tem que libertar disso. Olha só, o conhecimento em si não liberta disso. Ele é o meio pelo qual eu faço essa libertação, porque eu posso, pelo conhecimento, fazer muito mal, né? Então, é como o dinheiro. Eu estava falando ontem lá no Mediúnico, né? O dinheiro é a grande maioria, né? O dinheiro é algo ruim, mal. O mundo é mal. Isso é uma desculpa que a gente dá, né, gente? Isso é uma projeção nossa, assim, dos nossos conflitos. O dinheiro, ele é neutro em si mesmo. A terra é neutra em si mesma. É a mesma coisa que eu bater no carro e ocupar o meu carro, né? Eu vou contar um fato para vocês. Quando eu fiz autoescola e eu não aprendi a dirigir, já vou avisando que eu rodei lá no Pisca. Então, o professor disse assim para mim, e eu estava andando na estrada, assim, sabe? E o carro foi indo para o lado. Ele foi indo, assim, e eu não dei bola. E o carro ficou indo para o lado, assim. E aí ele olhou para mim e disse assim, Fabiano, olha o carro está indo para o lado, tem que prestar atenção. E ele falou uma palavra que eu guardei até hoje. Olha que interessante. E cabe para o nosso estudo aqui. Fabiano, é tu que conduz o carro, não é ele que te leva. Presta atenção na profundidade do que ele falou.
Então, assim, não é o corpo que nos leva, é nós que levamos o corpo. Não é as coisas que nos levam, é nós que devemos levar elas. Vocês concordam com isso? Sem dúvida. Isso cabe em todos os planos da nossa vida, da nossa existência. Financeiro, relacionamento, trabalho, tudo, tudo. Somos nós que agimos, ou nós agimos bem ou mal, mas somos nós que estamos dirigindo essa nossa existência. A gente tem que aprender realmente a saber dirigir o melhor possível. É como gastar dinheiro. Não é como você ia falar do dinheiro, então eu aproveito e eu falo. É como gastar dinheiro. A pessoa gasta e depois diz que não tem. Mas gasta desnecessariamente, é isso que eu quero dizer. Então, o controle está em nós. Isso. Somos não, nós é perfeito, porque o boleto, ele não chegou na nossa porta gratuitamente, fomos nós que geramos ele. Eu não aguento mais tanta conta, como se alguém fizesse a conta, né? É nós que não refletimos, porque aí que vem o Espiritismo. O Espiritismo, ele não nega a vida humana. E não nega as coisas. O Espiritismo faz com que nós possamos dar o verdadeiro valor para as coisas. Olha que interessante, o Espiritismo valoriza a matéria. Vocês já observaram que o Espiritismo ele tenta tirar o homem material e trazer o homem espiritual, mas ao mesmo tempo ele tem um valor gigante sobre a matéria. Em que sentido? O valor que aquelas coisas têm e que elas precisam ser usadas e devolvidas para ela. E, ao contrário disso, o materialista, ele não dá o valor, e ele é materialista, e ele não dá o valor à matéria, porque ele compra hoje, compra amanhã de novo, compra amanhã de novo, compra amanhã, e ele é materialista, então ele não, além de ser hipermaterialista, ele nem valor à matéria dá. Porque qual é o primeiro ato que nós devemos fazer? Nos perguntar, né? Porque esse é o projeto do Espiritismo que Jesus nos traz como uma nova escola moral, é fazermos as perguntas para nós mesmos e aí irmos mudando pouco a pouco o nosso mundo interior. Nós precisamos dialogar conosco mesmos, mas eu preciso disso realmente? Será que não é mais uma coisa? Sabe? Então, isso é espiritualidade. De fato, isso é espiritualidade, né? O Guido tem pergunta, Fabiano. Pode falar, Guido. Eu estava pensando aqui, porque você falou do materialista, eu acho que o materialista nem tem consciência do material. Porque se ele tivesse consciência do material, ele ia saber que o corpo dele mesmo é o material e ia cuidar melhor do corpo mesmo e menos dos materiais que ele compra. Então, esses materialistas são muito sem consciência, eu acho, né? E exatamente, daí nós podemos também falar para o verdadeiro espírita. Tá? E o verdadeiro espírita, ele não é um espírita puro. Ele é aquele que está constantemente tentando ser melhor. Ele continua vivendo o mundo e tendo as coisas do mundo, só que ele tem a consciência dessas coisas, que é ao contrário que tu falou, né, Guido? O outro não tem a consciência dessas coisas. Vamos lá para o próximo? Ainda continua ali. Continua lendo, Guido. Foi o Paulo, né, que estava lendo. O Paulo? Daí, Paulo, lê mais um pouco, então, Paulo, para nós. Ainda está no livro dos Espíritos. Ok. Onde é que ele fala? A civilização completa é reconhecida... Não, já falou isso. Onde é que continua? Não, peraí. Até então você... Não, é ali mesmo, é ali mesmo. Primeiro foi... parecia que era igual, certo. Não. Deixa eu ver. Não. Não, é um pouco parecida só, mas não é. Desculpa. Tá bom, vai lá. A civilização completa é reconhecida pelo seu desenvolvimento moral. Credes que estás muito adiantados, porque fizeste grandes cobertas e invenções maravilhosas.
porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorrem a primeira fase da civilização. Então, ela precisa mais, né? Não adianta Exato. somente assim ter o conhecimento, e já é um avanço ter o conhecimento, mas é preciso ter o conhecimento moral, né? O que Kardec está falando. No primeiro momento ali, tu percebeu que ele diz assim, a gente tem apenas essa informação, mas ela por si só é necessário agregar outros valores para ela, né? E aí ele vai citar o valor cristão, porque o valor cristão é aquele que pergunta, em síntese, assim, sabe? Fazendo uma síntese de todas as virtudes. Fazei ao próximo o que tu gostaria que te fizesse. Pronto. Isso resume tudo. E ali, alguma questão, amigo, que tu tenha visto, que te chamou a atenção? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Se o Paulo não tiver alguma questão para colocar. Pode falar. Pode falar. Você me fez pensar, eu lendo esse trecho aí, numa história, não é longa, tá? Do Chico Xavier, que justamente fazendo uma viagem de noite, acho que as pessoas devem saber aqui que o Chico detestava viajar de avião. Então ele viajava de carro ou de ônibus. Ele estava fazendo uma pequena viagem de noite, quando de repente apareceu na frente dele uma luz, mas uma luz que era de noite, tá? Iluminava mais do que a luz do sol, praticamente, né? E dessa luz apareceu um ser, mas incomensuravelmente grande. E Emmanuel, que estava do lado dele, disse: Chico, ore sem parar, porque isso aí que você está... Foi Geraldo Lemos Neto que contou isso. Isso aí que você está vendo não é coisa boa, não. E aí, Chico orou, e o ser aparece e olha diretamente para o Chico, que estava assim, gelado, né, de medo. Mas, de repente, eu acho que justamente por causa das orações, ele se desviou do Chico e viu uma vaca dormindo. Então, ele abduziu a vaca. Então, todo mundo que está no carro vê a vaca subindo e entrando lá na nave espacial dele partindo. O Emmanuel explicou, e o Chico também, que esses seres, apesar de extremo desenvolvimento que eles têm, e tecnológico especialmente, eles não têm coração. Então, aí eu acho que entra justamente a moral. Eles não têm esse desenvolvimento. Para ele, como eles explicam, como Geraldinho explica, nós não somos absolutamente nada, a não ser objetos de observação que ele, se colocasse um como nós dentro da nave, ele cortaria sem o menor problema, fazendo experiência, sem mesmo imaginar se a gente ia sofrer, se está doendo, se não está, para nós. Então, eu acredito que não é só a nossa civilização, né, que precisa do desenvolvimento moral, mesmo entre eles que são, tecnicamente falando, ou tecnologicamente falando, extremamente desenvolvidos, eles não têm esse desenvolvimento moral. Quando nós formos estudar a mediunidade, vocês vão pegar, vamos voltar ao perispírito, tá? Em alguns flashes, assim, porque o corpo espiritual é a base de tudo. Assim, no sentido do fenômeno mediúnico e também de vir ou sair deste mundo e ir para outros mundos. E aí tu precisa se revestir. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, mas eu vou fazer, tá? E aí não é tu, tá, Zezé? Não te preocupa. Não é tu, pelo amor de Deus, não é tu. Eu tenho um cuidado um pouco com o que o Geraldo fala, entende? Por que eu tenho um pouco de cuidado assim? Eu gosto dele, eu conheço muitos vídeos dele,
Inclusive, eu sou amigo dele no meu WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp dele. Ele troca comigo tudo. E eu já disse para ele que eu não concordo muito com algumas coisas que ele disse. Mesmo ele falando que foi o Chico que disse. Aí tem um outro ponto que a gente tem que perceber, por exemplo, né, se realmente o Chico disse. E se a pessoa se disse daquela forma? Porque o que acontece? Quando a gente vai estudar ali sobre o perispírito, na Gênese, o Kardec deixa claro que os mundos, quanto mais avançados eles forem, eles só são mais avançados, porque assim, ó, gente, existe o olho, eu tenho que fazer essa explicação para nós entender. O olho, nós estamos acostumados a ver pelos olhos. Se alguém mexer a mão aqui atrás, eu não vou conseguir ver, porque eu estou preso no corpo atômico celular. E ele me prendeu e amarrou o espírito e criou algumas, digamos, portas de sensibilidade para que eu sinta o mundo. Eu não sou do mundo, mas eu preciso senti-lo para colher dele o aprendizado. E eu vou colher dele o aprendizado a partir das minhas sensibilidades que eu tenho, que são todas elas, 5 sentidos, e o 6º, que é o da mediunidade. Para eu estar neste mundo, eu tenho que colher deste mundo esses elementos, tá? Só que o espírito, ele é de ordem divina, ele não é matéria, existe a matéria, é 2 criações de Deus, é espírito e matéria. 2 elementos não podem ser um pode usar o outro. Aliás, o espírito, por isso ele é co-criador, porque ele cria com Deus e não como Deus, ele cria a partir de uma criação. Então ele vai fazer uma cadeira a partir de uma árvore, mas ele não cria a árvore, ele não cria a semente, ele não cria o código genético da árvore, ele não cria nada, isso já foi feito. O que acontece? Então ele usa os elementos para poder crescer. Então chega um momento que o conhecimento dele, ele acende tanto, que ele não vai mais, se ele não tiver o amor, que daí é um outro olho. Então tem coisas, tem conhecimento, tem sensibilidades de informação espiritual que eu só vou conseguir ver, sentir e aprender quando tiver o coração despertado, senão ele se fecha. É mais ou menos assim, a maioria de vocês, ou uma parte, fez curso superior. Chega um momento que tu tem que praticar. Tu tem que ir para a prática, porque a informação teórica, ela não dá o panorama que eu preciso viver aquilo. E sentir, e ter o atrito, as relações positiva e negativa, porque daí é o segundo ato, o segundo nível do aprendizado. Então, não adianta eu teorizar um conceito se eu não ver ele lá na placa de cultura do laboratório, na sala de aula com os alunos, na relação, bom, enfim. Porque tem algo ali entre eu, terapeuta, e o atendente, que só se constrói neste olhar entre eu e ele. Percebe? Então, assim, o que o Kardec vai nos dizer? Que quanto mais o espírito ascende para ter direitos de viajar entre mundos, ele precisa desenvolver o amor, porque senão não. Então o conhecimento dele é limitado, por isso que nós nem da Terra saímos ainda, no máximo até o satélite aqui, que é a Lua. Agora que a gente está querendo ir lá em Marte e tudo mais, mas já tinha alguém aqui querendo inventar um laser para jogar lá em Marte, para explodir não sei o que de Marte, para liberar não sei o que. Aí eu fico pensando assim, gente, é uns bebês ainda, quer explodir Marte. Então, o que quer em mundos superiores? Se não nem desenvolver o coração. Percebe? Então, é assim, o Kardec vai dizer que... então, o que o Kardec diz? Que o espírito, quanto mais ele evolui, mais ascende... Se ele ascende intelectualmente, ele fica numa paragem, como se fosse assim, dentro de um campo só que é o nosso sistema solar. E ainda mesmo assim ele é limitado. Por quê? Porque para ele ascender a outros, ele tem que ter o sentimento e o amor, porque são as 2 asas que a gente aprende, né? As 2 asas. Se ele não desenvolver o amor, ele não consegue perceber o que forma
Se ele não aceita nem Deus, como é que ele quer conhecer a casa de Deus? Mais ou menos isso, sabe? Se eu não reconheço algo, eu não tenho direito de estar ali. Então Jesus fala da túnica nupcial, né? A roupagem específica para estar neste mundo. Eu não estou dizendo, eu não estou querendo falar mal do Geraldo, sabe, Zezé? Eu estou criticando ele, e aí é um direito. Nem pensei nisso, nem pensei. Tu sabe que uma crítica, ela cabe, assim como cabe também a mim uma crítica, né? Cabe uma correção minha. Então, assim, eu me preocupo muito quando ele fala que o Chico disse isso, disse aquilo, disse, porque, primeiro, o Chico não está aqui, né? E aí fica muito ruim, assim, porque dá a impressão que ele ficava 24 horas com o Chico, assim, não era bem assim. Às vezes, acontece, viu, gente? Às vezes acontece, assim, por exemplo, Zezé, de eu simplesmente dizer assim para ti, um exemplo. Tu disse para mim, Zezé, tu fala assim, Fabiano, eu tive uma experiência de um pesadelo, assim, eu achei até que um monstro tinha me comido. Aí passa um tempo, tu desencarna, e eu vou contar para as pessoas a da minha amiga Zezé. Aí eu vou... Sabe aquela velha história que diz assim, ó, quem escuta um ponto aumenta, quem escuta um conto aumenta um ponto. Aí eu vou lá e digo assim, olha, a Zezé, inclusive, teve uma experiência de seres que perseguiram ela e coisa e tal. Então, às vezes, acontece isso com o Chico também, e pode ter acontecido. Então, por que é quase que impossível isso, de vir um ser de outro planeta usando uma tecnologia avançada, que para ele poder fazer esse trânsito de um mundo a outro, de um sistema solar a outro, ele teria que ter... Aí nós vamos estudar lá no livro Gênesis, no capítulo, se eu não me engano, tá? É o capítulo 14, que é sobre os fluidos, e aí vai falar do perispírito. A gente vai ver exatamente isso. Enquanto nós não evoluirmos, a gente não sai do primarismo, a gente não ganha o espetáculo fora daqui, a gente não vai visualizar. Então, esses espíritos existem, gente, no universo, isso é fato, tá? Existe no universo nós temos uma geopolítica que comanda o nosso mundo, né? E no universo também, tá? Existem espíritos. Jesus Cristo é o grande ser da Terra e ele faz parte, o Emmanuel diz, de toda a corrente de mestres e espíritos guias do nosso sistema solar. Então, nada passa assim sem... Existem normas, leis universais que nos protegem a todos nós. Existem contratos assim de espíritos altamente evoluídos que comandam. Entende? Vocês me perceberam onde é que eu quero chegar? Sim. Então, aí o que ele fez ali? Ele cometeu 2 equívocos. O primeiro, eu acho que a Márcia está com o áudio ligado. O primeiro equívoco que ele comete é colocar num ser alienígena alguém mau, aí alguém mau é pior do que eu. Então, se eu sou melhor do que ele, não consegui ainda sair da minha terra, como ele mau pode sair daqui, pegando um animal, né? Isso é o primeiro equívoco. Outro equívoco, assim, é que quanto mais o espírito evolui, mais o seu perispírito evolui junto, mais as condições perispirituais. Então, o embelezamento dele é um embelezamento celestial e não animal. Se ele está superando o instinto, ele deixa as forças animais. Então, esse rosto de réptil que as pessoas falam, mas isso é fantasia das pessoas cinematográficas hollywoodianas. Por quê? Porque na evolução da espécie, eu já deixei esse estágio evolutivo. Eu já estou no estágio angelical. Então, a tendência que o Emmanuel vai dizer é que nós vamos nos embelezar. Aí vamos ter um cuidado. Ponto. Embelezar não é, assim, um padrão de beleza de um rosto perfeito, de uns dentes muito bem bonitos, de um cabelo, de uma cara cheia de correção de botox e aplicação. Não é esse padrão que a humanidade quer travar. Não é esse. É o embelezamento da luz do espírito, da emanação do espírito. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele deixa a matéria, ele não pode voltar para ela. Então,
Se esse espírito ele avançou na evolução, o que está para baixo não é mais necessário para ele. Mas eles podem vir, até podem, mas assim, para nos auxiliar e sempre discretamente, sempre de uma forma muito... Porque é da lei universal que eles não interfiram na evolução dos seus irmãos mais menores. Eles vão entrar na sala lá da professora, né, o colega vai cuidar para não interferir na didática com que ela está construindo. O palpite dele ali não entra em jogo, não entra. Ele não tem que dar palpite nenhum. Então, assim, quanto mais evolui o espírito, por isso a gente está vendo somente flechas deles. Aparece um aqui, um ali, outro lá. Mas é sempre essa coisa discreta. Sabe? Vocês me entendem? No livro, no Manuel Filomeno de Miranda, no Rumo do Mundo de Regeneração, ele diz que sim, nós, após o momento ápice da Terra, saindo do mundo de expiação, indo para uma condição, a Terra vai para uma condição que é chamada de espíritos que estão regenerados, ou seja, carregam em si ainda os males morais, mas não querem mais o mal. Por isso são espíritos, são denominados regenerados, sabe, Zezé? E o que acontece com isso? Esse espírito vai poder ganhar esse presente. Ter o contato com esse... Porque daí vai vir uma tecnologia mais avançada para nós. E aí, como tu não está mais na expiação pungente da dor, tu vai ter uma ciência mais avançada. E quem vai trazer são esses espíritos. Que, aliás, já estão vindo e reencarnando entre nós. A forma como eles veem melhor é reencarnando. Mas desculpe ter falado um monte. Não. Ao contrário, isso esclarece muito, porque eu sempre tive o Geraldinho num conceito muito alto, justamente por ele dizer sempre que ele conviveu com o Chico durante muitos anos. Então, o que você está me dizendo explica, clareia, porque para mim, então, a história é incongruente. Sim, né? Não é? É um pouco complicado, assim, sabe? Porque a gente... O que é o espiritismo, né? É uma ciência racional que a gente vai refletir. Racional não significa negar. Isso é um outro equívoco. As pessoas... Não, mas eu sou muito racional. Mas assim, racional não é negar as coisas. Não. Eu sou muito crítico. Sim, mas crítico não é só discordar. Aliás, crítico não é discordar. Crítico é quebrar a informação em partes e buscar o entendimento melhor. E as pessoas às vezes dizem assim, mas eu sou muito racional no espiritismo, então não aceito isso. Não, mas é que não. O espiritismo, racionalização não é negar os fatos. Mas, assim, é muito interessante porque eu, particularmente, eu venho me preocupando, assim, com algumas informações muito exageradas dele. Eu gosto um monte de coisa dele. Ele escreveu um livro psicografado, depois ele nunca mais escreveu o livro, que é de José, se eu não me engano, não é José de Arimateia, mas é um livro fantástico, assim, dele, que ele fez. Mas, enfim, é o Geraldo ali e o Geraldo agora. Eu, na minha posição, eu acho que ele está um pouco fascinado com algumas coisas, assim, subiu demais, sabe, para ele. E, bom, tá uma polêmica, inclusive no Brasil, que haviam afirmado, sugerido que o companheiro dele era a reencarnação de Emmanuel. Então aí, gente, a gente assim, ó, é uma coisa, chega a ser grave, porque o espírito da envergadura de Emmanuel, ele não é um espírito puro, não é um anjo ainda, ele é um espírito, mas está muito na nossa frente. E o espírito da envergadura de Emmanuel, ele carrega consigo uma responsabilidade tão grande com ele, tão grande, que a gente não pode ficar rebaixando ele demais. Ele administrou com outra equipe espiritual, com vários espíritos, uma obra vastíssima com o Chico Xavier, um projeto espiritual com o Brasil, como ele foi ao tempo do velho jesuíta, né? Que ele era o Nóbrega. Então, ele faz parte daquela equipe de espíritos assim, que está tentando emoldurar o país, assim, né? Trazer o evangelho de novo para o campo da ciência. Trazer Jesus, tirar Jesus deste berço cristão, não é cristão, desculpa, religioso
em que diminui o Cristo, mas mais um homem para o campo da psicologia, da moral, da educação, sabe? E daí tu rebaixar Jesus ao ponto assim dizer, né? Não, mas o meu companheiro pode ser a reencarnação dele. Daí não dá. Aí fica. De toda forma, a meu ver, é um contrassenso, porque o que a gente conhece, mais ou menos, né, é que Emmanuel ele está no interior de São Paulo, e que nós conheceremos o seu trabalho pelos seus atos, e que será Chico Xavier que vai fazer como ele fez quando Chico estava encarnado, era Emmanuel que guiava, e que agora será o Chico que vai guiar Emmanuel. Então, é o que eu aprendi, né? O que eu entendi. Sim. Não, mas é que assim, aí por isso que a gente procura, a internet tem isso aí, né? Ela tem o lado bom e aquele lado ruim, porque a gente se perde informação, a gente acaba vindo muitas pessoas que não estudam de forma adequada e daí não pega o conceito lá na obra e sai falando e deturpa o próprio conceito, como se deturpou o perispírito ali. A questão do perispírito. Ele derroga aquilo. Isso que eu te falei agora, por último, o Divaldo disse que Emmanuel vai ser dirigido, ou guiado, né, pelo espírito de Chico Xavier. Sim. Foi o Divaldo que disse isso. Sim, então ele já reencarnou, ele está lá em São Paulo. A missão do Emmanuel é educação, ele vai continuar com esse projeto. Exato. Acho que o Paulo queria falar. Sim. Paulo, questão. Sou eu, Ana. Tá. Bom, olha, pronto. Eu tenho uma dúvida nisso também, porque, assim, a gente sabe que um mentor, né, um anjo da guarda, como queiram chamar, tem que estar num nível superior ao nosso, certo? Se Emmanuel foi o guia espiritual de Chico, certo? Ele tinha que estar no nível era um espírito superior a Chico. Como é que agora vai ser ao contrário? Tá para perceber minha questão? Eu ouvi já falar dessa informação também, às vezes trouxe, porque eu também já ouvi falar dessa informação. Para mim, na minha opinião, assim, que não é uma opinião importante, mas eu tenho opinião, Sim. Aquele trabalho se encerrou. Né? É como tu monta assim um barracão, né, numa pandemia, e aí monta uma equipe, todo mundo trabalha, cumpre aquela missão, agora cada um siga a sua trajetória evolutiva. Humberto de Campos vai seguir a caminhada dele, André Luiz vai seguir, o Emmanuel vai seguir a dele. Aliás, o Chico nem reencarna mais, né? E o Emmanuel já está aí reencarnado. Não necessariamente, a gente nem sabe se ele vai trabalhar na área da psicografia, da mediunidade. Não quer dizer porque um fez, o outro tem que fazer agora. É que a gente acha que alguém tem que ficar naquele lugar, mas não é pessoas. Gente, assim, ó, eu já passo para ti, Marta. Olha só, o Kardec diz que a doutrina espírita ela teria 3 fases. A primeira era a bateção lá, né? O barulho. A Europa inteira seria sacudida. Depois ela teria a fase da ciência. E depois a religião, propriamente dita. A da ciência, depois começou a vir, aí é com o Kardec mesmo, e veio logo depois com vários escritos. O Divaldo, ele entra nesse campo, o próprio Chico entra nesse campo, o André Luiz, né, entra nesse campo. Depois nós temos as AMES, né, do Brasil, as associações médicas espíritas. A terceira fase, então, era a moralização. Por isso, aqui no Brasil é assim, bate sempre na mesma tecla as palestras. Transformação moral. Transformação moral. É a última fase. É que vai a completar. Vocês perceberam o que eu disse? Então, o intelectual não avança, precisa moral. Porque eu preciso ter a moral para conhecer além. Eu sou barrado. Então, a partir desse momento, Kardec diz que um vai fechando o outro. Então, a tarefa do Chico era trazer isso, popularizar nesse sentido, fazer aquele trabalho com aquela equipe e encerrar aquele trabalho. Encerrou-se. Agora todos...
Porque senão a gente vai achando assim que tem que ficar alguém ali. Agora o Divaldo vai morrer, porque ele vai morrer. Sim. Aliás, coitadinho, precisa morrer o corpo, porque ele tá velhinho. Coitadinho, a alma dele precisa sentir um pouco de espaço. Ele precisa ser feliz. Ele nos deixou feliz com tanto sacrifício, ele precisa agora ser feliz. Ele renunciou a prol de muitos. O Chico renunciou. Agora eles precisam ser felizes. E aí o que acontece? Ah, mas quem é que vai substituir o Divaldo? Ninguém. O que acontece? Entra talvez um outro momento agora, o momento em que não é mais uma pessoa, porque no começo era assim, gente, era Moisés, pessoa, Jesus, pessoa, e no terceiro não era mais pessoa, que Jesus quis. Jesus quis que viesse por muitas pessoas. Então eu penso que a terceira fase do Espiritismo não é ter mais psicografias, os grandes psicógrafos, os grandes oradores, eles se encerram. Agora é pegar tudo isso e levar para sabe, disseminar. Isso. Não tem mais esse destaque, assim. Eu penso assim. Aí, vocês já observaram que está sendo observado de forma negativa, né? Como tudo quando chega na Terra, primeiramente se usa negativamente. A doutrina espírita foi assim. Quando ela desceu à Terra, quem é que usou ela primeiro? Os zombeteiros. Batendo as mesas, botando fogo nas casas. Depois ela foi se moralizando. E a doutrina espírita é a mesma coisa. Eu chamo a inteligência artificial. Inteligência artificial, ela vai abrir o campo, dentro do meu ver, tá? Não agora, nesse momento, ela é brinquedo que a gente está usando. Com o tempo, a internet causou isso. O espiritismo não veio mais por um orador. Compravam lá, ia lá. Agora, a internet botou todo mundo na rede, assim. E aí as pessoas podem assistir do ônibus, podem assistir de casa, podem assistir. Então eu penso que esse terceiro momento, como não é mais Jesus e nem Moisés, agora foi vários com a doutrina espírita, agora a doutrina espírita vai ser várias pessoas falando para o mundo. Não existe uma missão, existe tarefas coletivas, assim. Então plantou-se a semente e agora ela vai se disseminar, assim. Esse é o meu olhar, tá? O meu olhar, assim, sobre isso. Eu penso que encerrou aquela missão ali com ele. O Emmanuel agora é um outro projeto, um outro campo, com outros espíritos, com outra ideia, com outra coisa, né, que corre por aí. O Emmanuel vai ser o presidente do Brasil. Ai, gente, assim, eu acho que não tem nada a ver com isso, sabe? A área política não tem nada a ver com o Emmanuel. Se o Emmanuel é a educação, ele sempre foi ligado à educação. Ele vai vir trazendo outras coisas. Outros espíritos vão reencarnar lá na área política, que já são políticos. Os velhos políticos do Brasil, que desencarnaram, vão voltando. No livro do Rumo de Regeneração, ele fala de 3 que já reencarnaram, voltando para a política. Né? E já estão no Congresso Nacional, inclusive, ele diz. Mas assim... Marta levantou a mão, Marta? Está muda. Sim. Eu sou nova, estou começando a aprender agora, então não tenho tanta leitura, mas eu tenho ouvido informações do tipo, Francisco de Assis e Joana vão reencarnar no Brasil, Cristo vai reencarnar no Brasil, sei lá, umas coisas desse tipo. Existe alguma coisa no Brasil que torna o espaço importante para essas reencarnações? Você tem alguma informação a respeito disso? Eu achei curioso, e me parece que existe um livro que trata disso. Não sei se você tem. Exato. Assim, nesse cenário, o Francisco de Assis ele não reencarna no Brasil, tá? Mas a Joana, sim. Porque a tarefa dela no Brasil não é ser agora o novo destaque, aí todo mundo se foca ali e aí fica lá naquela veneração, né? A Joana, ela vai vir com uma tarefa específica, ela nem está pensando em ser ela quer, porque o papel da Joana, ela deixa bem claro, né? Não vim trazer uma escola psicológica.
Eu vim preencher as lacunas das escolas psicológicas. Ela vai ser aquela mulher, sei lá se ela vai vir mulher ou homem, não sei, ela vai vir com a proposta de colocar que o autista ali traz aquilo da vida passada. Que aquela criança que tem aquela dificuldade, aquele jovem, isso tem explicação na reencarnação. Esse vai ser o grande foco, o papel dela, na área dessa. Mas o Brasil, sim, ele tem esse coisa, porque ele é projetado para isso. Esse país aqui é projetado para isso. Mas tem tantos espíritos, não sei o que. Não, mas é que está sendo todo mundo convidado para vir para cá, gente. Quem quiser aproveitar, aproveita. Quem não quiser vai perder a oportunidade. Eu vou encerrar minha fala, porque eu falo muito. Quando Públio, que era o Emmanuel, há 2000 anos, estava diante de Jesus, e Jesus conversou com ele, e Jesus apresentou a encruzilhada da vida dele. E fez um convite. Ó senador, tu estás diante da encruzilhada da vida. Porque ele podia continuar o homem arrogante e ali naquele mundo, ou ele transformava a vida dele a partir daquele momento. Ele não estava diante de qualquer pessoa. Ele estava diante do guia da humanidade. E aí Jesus apresenta para ele a grande encruzilhada da vida. E aí o Emmanuel conta, né? O velho senador decidiu seguir o mundo. Perdeu. Então é assim que está acontecendo conosco, aqui no Brasil. O Brasil ele é projetado para ser o caldeirão, para depois projetar para fora. E aí levar para os campos das discussões religiosas e acadêmicas uma questão só: reencarnação, que é a chave da explicação de todos os dramas e problemas da vida. Reencarnação. O Espiritismo não vai ser mais uma religião. Ele vai ser apenas o conhecimento aonde elas vão beber para buscar as respostas da sua fé. As religiões não irão terminar. Elas apenas se engrandecerão, sabedoras de que os santos não morrem, que o inferno não é eterno, que as dores humanas têm explicação. O Paulo tinha levantado a mão? Foi para um comentário anterior que não, mas olha, o meu raciocínio, estava falando que hoje queria que Emmanuel não fosse presidente, né? É igual quando Jesus também encarnou no nosso planeta, queriam que ele fosse o rei, né? Nós sempre pensamos que com o poder maior é que se resolve as coisas. E não é assim. Jesus veio aqui para nos dizer que é com amor que se resolve. Humildade. Não é com o poder, é com o amor, né? Mas a gente ainda está nesse mesmo raciocínio, né? Achando que é com o poder que se resolve as coisas. Uhum. Então, é por isso que a gente vai... Como é que a gente vai conseguindo fazer a seleção dessas informações? A partir de... Por isso eu vou trazer os estudos para nós. E aí, Zezé, a gente vai poder pegar essa ideia do perispírito e vai começar a entender que algumas coisas não são possíveis. E a moralidade vai nos explicar exatamente isso. A parte moral, ela vai fazer o que esqueci o nome, o nome tá Paulo ali. Nancy. Ah, tá. E o que a Nancy está falando, ela está trazendo a parte psicológica. A parte psicológica seria o seguinte, assim, ó, é que quem está disseminando essa informação, né, lá nas redes, é exatamente pessoas que só acreditam no poder e não na moralidade. Então eles querem colocar sempre a pessoa lá. Se Jesus viesse agora, de novo ele seria negado, porque ele não é ninguém. Fizeram um teste, gente, num trem aqui, acho que foi de Paris, aí, com um dos violinistas mais desejados de se ouvir. É caríssimo, dizem que parece que era $500, uma coisa assim, uma entrada para ver ele no Carnegie Hall. Eu não sei, eu li sobre isso. E aí pegaram ele e colocaram para ele tocar violino
dentro do trem, lá na estação. E ele tocou durante 1 hora. Todo mundo passou e não deram bola. Por quê? Porque interpretaram assim, se ele fosse... E ele era bom no que ele estava tocando, exímio, mas é psicológico. Se ele fosse bom, ele não estaria tocando aqui. Perceberam? Então a ideia de Jesus... É um francês? É um francês? Eu não me lembro, sabe que eu não me lembro do nome dele. Se é um francês, ele é extremamente conhecido, é Capuchon, o nome dele. Deve ser. Deve ser. Então, a gente fizer essa analogia. Qual é o convite que o Espiritismo vai dizer? Que nós estamos mergulhados nessa coisa ainda do mundo, assim, né? O verdadeiro valor não está nos holofotes e nem nas projeções, mas sim, muitas vezes, no silêncio, na renúncia. A verdadeira transformação, ela é silenciosa, renunciosa. Não é aquela que grita, né? Então, às vezes, as pessoas acham que é preciso gritar para ser reconhecido, falar alto, mas esses já faziam em praça pública, como diz Jesus, né? E o Kardec diz lá no livro A Obras Póstumas, o que é o Espiritismo, tem um trecho que é uma psicografia da Madame, não me lembro qual era, e ela diz que os verdadeiros trabalhadores serão aqueles que farão a costura invisível. Invisível. E que eles serão reconhecidos por isso, e não pela a projeção é um ego, que necessita, tem mais, aí, no Evangelho tem essa expressão, tem mais brilho do que solidez. Essas pessoas às vezes querem mais brilho, mas não tem solidez, entende? Zezé, lê para nós ali então a próxima lâmina e a gente vai dar uma aceleradinha, por favor. Tá. O conhecimento é a base da civilização. Sem ele não há progresso civilizatório. Entretanto, é importante conhecer um pouco mais do assunto, tendo em vista a necessidade de se informar sobre a sua abrangência e aquisição. Mais um para nós? Para o filósofo alemão Nikolai Hartmann, que nasceu em 82 e morreu em 50, a essência do ato de conhecer repousa no seguinte entendimento. Há um conhecedor e um conhecido, isto é, sujeito e objeto, sendo que a relação entre ambos constitui o próprio conhecimento. A função do sujeito é aprender o objeto, e a do objeto de ser aprendido pelo sujeito. Para aprender o objeto, o sujeito tem de sair dos limites de si mesmo, desenvolvendo habilidades ou conhecimentos. Ao conhecer o objeto, o sujeito se transforma e adquire mais conhecimento. Olha só que interessante, então as coisas, que é a matéria, elas nos servindo para que nós possamos crescer nela. Por isso nós caímos no mundo, e aí começamos a trabalhar neste mundo, e à medida que o espírito vai evoluindo de conhecimento, mas também moral, porque assim, ó, não é dado para ele portas de ciência se ele não tem moral. Porque ele é uma bomba atômica, né? Ele é um perigoso. Então, assim, mas como é que fez a bomba atômica? Bom, mas a bomba atômica era para fazer outras coisas. É que quem fez usou do conhecimento de outra pessoa. Se aproveitou. Ninguém inventou a bomba atômica. A bomba atômica foi feita a partir de outros conhecimentos. Mas quem fez ali não fez com a intenção. Então, há um conhecedor e um conhecido, isto é, sujeito e objeto. Eu e a coisa, né? O copo aqui. Sendo que a relação entre ambos constitui o próprio conhecimento. Por quê? Porque a função do sujeito é aprender o objeto. E a do objeto é me dar a possibilidade de o conhecê-lo e aprender. Por exemplo, assim, aí fica uma filosofia, né? A área da educação. Tu vai olhar para o copo. O copo, ele é copo e vidro porque eu estou dizendo, ou ele é só uma coisa? Porque ele é uma coisa. Então, eu que defini ele. Mas,
ele só se torna isso, essa coisa só se torna isso para mim, porque ela existe. Né? Então, se ela não existe, não há conceito. E aí, isso é estudado na teoria do conhecimento. Assim, aliás, eu aprendo porque tem um objeto, ou é o objeto que precisa existir para que eu aprenda? Então, se discute muito isso. Tinha os empiristas versus metafísicos, e aquela questão toda, né? E o Kant entra neste meio, o filósofo alemão, exatamente para discutir essa questão. Então, o espírito, quando ele vai se perdendo nesses conceitos, ele perde a noção de coisa. Ele não aprende mais com a coisa passa a ser um uso dele que ele joga fora. É um objeto. Por isso, a palestra espírita, ela faz o espírito voltar à consciência de obrigação do mundo. Por que eu estou neste mundo? Eu não estou nesse mundo para simplesmente gozar o mundo. Eu estou neste mundo para tirar dele um aprendizado para a minha alma e deixar nele, aí que está, o meu conhecimento gerado com este objeto. Esse objeto estava ali e eu preciso pegar esse objeto, que são a vida, as coisas, as relações, tirar a minha experiência e deixar ali um pouco. Aí isso é civilização e avanço civilizatório. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou crescendo. E eu vou tendo consciência. Se eu tenho consciência, e aí eu atinjo o amor, eu preciso atingir o amor, eu não posso mais voltar para trás. Por isso eu não posso mais ter cabeça de réptil. E nem cabeça, eu não posso mais ter, por exemplo, a cabeça de um lagarto. Né? Ah, mas ele é reptiliano. Mas o cérebro de um réptil, ele não tem estrutura para partições, para racionalizar de uma forma como eu racionalizo. Tu vê que é um equívoco assim, né? A gente não consegue... Não sei se vocês estão percebendo. Sim, o Geraldinho fala dos reptilianos. Não sei se você já viu alguma coisa, mas eu escutei. Né? Sim. Aí a gente tem que... Por isso é o filtro, né? A gente vai filtrando. Mas claro que um conceito de uma pessoa, claro, acaba dando certa descredibilidade. E acaba acontecendo isso, porque daí a pessoa pode fazer uma trajetória muito bonita, porque tem um conhecimento, porque afinal de contas viveu com Chico Xavier. E isso não podemos desconsiderar. Mas daí tu fica só nisso, aí aquela informação que antes era informação passa a ser uma desconfiança. Daí tem que cuidar, né? A próxima, ali. Quem lê? A nossa amiga aí, do lado do Paulo, que lê um pouquinho para nós. Posso ler? Para a doutrina espírita, o conhecimento resulta dos esforços individuais, favorecidos pela lei do progresso, pela aquisição de experiências vividas nas sucessivas reencarnações e nos estágios do plano espiritual, pois o ser humano foi criado para progredir, afastando-se do estado primitivo ou de natureza ao longo da caminhada evolutiva. Olha ali, ele tem que se afastar ali, ó. Ele não pode, olha aqui, eu vou mostrar lá no desenho para vocês. Ele faz esse périplo aqui, ó. Ele vai fazendo essa caminhada. Aí ele, aqui ainda já é estágio hominal, né? Para baixo é um outro nível pior de avanço, assim, pior que eu me refiro, é muito mais atrasado. Como é que um ser que vai atingir o grau desse aqui vai estar se revestindo de imagem de atraso lá atrás, sendo que ele já superou na evolução esse processo? Se ele se supera, ele não volta mais para trás, gente. Por isso o espírito não retroage. Ele não pode voltar. Vocês entendem? Sim, sim. Porque então, essas informações controversas que a gente escuta, que a gente assiste, se a gente não estuda, se a gente não presta atenção, confunde a gente. E como? Porque a gente olha, por exemplo, eu vou citar, eu não estou falando mal dele, eu também gosto dele. Eu vou citar o Geraldinho de novo, por quê? Porque ele é uma pessoa que tem um certo peso. E, de repente, nós que não
eu me coloco no meio, eu falo de mim, não falo das outras pessoas. Eu sou um aprendiz. Então, eu estou escutando um Geraldinho que conviveu com Chico Xavier, Perfeito. eu acredito nele. Para mim, a palavra dele é 100%. Por isso que eu E se comentei eu não a tivesse história assim, o conhecimento que eu tenho... sobre... Perfeito. Perfeito. E assim, aí já vou te dizer, tá? Se eu não tivesse assim me burilando, dando aula, e estudando direto, e se eu não estudasse, eu compraria tudo que ele falou. Perfeito. Compraria. Como outras pessoas compram, levando em consideração essa informação que tu disse. A pessoa é conceituada, ele é sim conceituado, ele teve uma vivência, ele é um homem estudioso, ele tem conhecimento, só que tá ferindo ali. Aí, assim, não dá o direito da pessoa achar que qualquer coisa que ela acha, ela pode sair falando. Assim. Vamos lá para o próximo, então? Olha, veja como ele está falando que não podemos mais voltar para trás na evolução. Por isso é civilização. Civilizamos, saímos desse estado de barbárie, do bruto, né? Do olhar para o chão e colher só que nem bichinho comendo do chão ali. Ele está se alimentando do chão porque ele não vê para cima. E ali lê para nós? Continua um pouquinho, amigo. Vamos continuar. O estado de natureza é o estado primitivo e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi destinado a viver eternamente na infância. O estado de natureza é transitório e o homem dele sai em razão do progresso da civilização. Está sempre tudo equiparado, né? É como você disse, o homem desenvolve e a civilização também, né? O que pode ter é pessoas que são mais intelectualizadas e menos e que têm a moral inferior, vamos dizer assim. Mas na civilização inteira tem que ter o equilíbrio, né? Tá percebendo o que eu estou dizendo, né? Pode ter desequilíbrio entre cada pessoa, mas a civilização inteira tem que estar equilibrada entre isso, perfeito. Né? Perfeito. É porque esse desequilíbrio, ele faz parte. Faz parte. Do ajuste, mas ele não ultrapassa nem para mais nem para menos, porque daí ele mantém o equilíbrio do planeta, né? Exatamente. Acho que também a Isabela quer comentar. Sim, obrigada. Bem, acho interessante a colocação, mas acho que só ponderar um pouco para a gente não colocar a categoria civilização como sempre positiva e natureza sempre como algo ainda bruto, inacabado. Eu acho que a gente, em determinado momento, como ser humano, se afastou muito da natureza, no sentido, assim, de respeito, de amor, de viver em comunhão com essa natureza. Então, civilização, acho que como o Fabiano diz, não só no quesito material, mas no quesito moral, e também, quanto mais moral eu adquiro, seja em qual civilização estiver, mais eu vou ter vontade de estar na natureza, mas é um outro estar na natureza, né? Não um ser natural primitivo, com ideias primitivas instintivas, mas estar na natureza como sendo a natureza, né? Numa espécie de panteísmo, vou usar isso, mas numa espécie de viver integralmente com a natureza, porque eu sou também natureza, né? Eu sou também orgânica, eu sou biológica, eu sou esse bio, eu sou essa vida. Então, eu só achei um pouco difícil, assim, colocar sempre esse binarismo, essa dicotomia entre civilização e natureza, no sentido, o que é natural e o que é cultural, né? O que é natureza e o que é cultura. E colocar a cultura sempre como algo, um objetivo a perseguir. Eu acho que a gente deveria retornar para a natureza. Eu acho que isso seria um progresso moral e para todo o ambiente, né? Mas mais nesse sentido. Perfeito.
O Guido queria começar a comentar também. Muito obrigado, Isabela. Eu estava, quando você, Fabiano, você fez esse exemplo do copo, eu já estava pensando exatamente o que a Isabela falou agora, só de um outro jeito, porque nós estamos evoluindo junto. Porque não era que um ser humano lá na idade atrás achou um copo na floresta e assim tinha copo, né? Porque eles acharam, evoluíram junto da natureza, eles acharam o material, jogaram umas pedras no fogo, depois descobriram dentro do fogo um outro material que era vidro, porque tinha se soltado, né? Evoluímos junto. Tudo que nós temos hoje evoluiu junto conosco da natureza para ter a civilização, tudo que nós temos hoje, né? É tudo junto à evolução. Então, tudo que a Isabela falou, tudo junto está a natureza, né? Só conseguimos usar melhor as coisas com o tempo, porque ganhamos o conhecimento que você falou no começo. Isso, à medida que o espírito ele vai evoluindo moral, intelectualmente, ele vai, digamos assim, transformando o meio em que ele vive. E aí, aquele meio, ele favorece de um outro nível. Então, ele vai indo, transforma aquele meio, dá um salto, aí aquele meio ele favorece por um tempo, depois ele dá outro salto, favorece por um tempo, mas é ele que vai fazendo. Sempre esse olhar, assim, de que a natureza evolui junto, mas não, a natureza evolui junto porque o espírito faz ela, tá? Então, é ele que faz ela ficar melhor. Ela em si, por exemplo, não fica, porque ela é matéria, né? Então, ele, por exemplo, vamos pegar aquele homem ali segurando as pedras. E ele que, um objeto na mão, está fazendo com que ele reflita, mas o objeto também vai sofrer uma alteração com ele. Entende? Ele vai se alterar. Naquele primeiro momento, ele vai pegar, vai ver que tem um fio ali, e vai possibilitar ele cortar. Ele antes batia na carne, abatia o animal e comia, e aí ele batia para quebrar, né? O osso lá e tudo mais. Aí com o fio ele corta, mas assim, isso aí, para nós, hoje, esse cortar pode ser agressivo, mas não para ele, na época dele. Era necessário. Porque ele teve ele nem sabe que aquilo ali é um fio, que aquilo ali corta, ele não tem esse conceito, assim, ele só sabe que aquilo é aquela coisa, não sei como é que passava na mente dele, que aquele objeto que é outro, diferente, ao passar nisso aqui, corta, né? Esse separa ou facilita, mas o objeto, ele precisa... Por isso, o Livro dos Espíritos, né? O espírito reencarna no mundo para fazer o mundo e para ele evoluir e ao mesmo tempo fazer o mundo também. O planeta Terra, a matéria do planeta se melhorando, né? Digamos assim, saindo de um estado mais pesado, atômico, e indo mais para um lado mais sutil, porque o mundo, nosso mundo, gente, ele vai ficando mais sutil, tá? A matéria vai ficando cada vez mais, assim. E os seus habitantes vão acompanhando junto, né? Eu vou avançando aqui, porque senão a gente não vai vencer. Eu tenho ainda umas laminazinhas aqui. Eu vou ler mais umas rapidinho, depois a gente abre para comentar, tá? O aprendizado anterior realizado em outras existências surge na mente do espírito encarnado sobre a forma de ideias inatas. Então, assim, não existe aquela tábua rasa, tá? Como se dizia lá antigamente, não... cada nova existência eu aprendo tudo de novo. Sim, aprende tudo de novo, só que tu já tem um conhecimento lá atrás. Então aí vem o que a gente chama de facilidade de aprender. Uns com dificuldades, outros com mais facilidade, e outros até que já trazem, assim, integridade. E aí ele vai dizer, ó, surge na mente do espírito encarnado sobre a forma de ideias inatas, ou seja, aquilo que já está lá em mim, as tendências. Nesse sentido, nos esclarece os espíritos superiores, né? Deixa eu avançar mais um pouco. O conhecimento adquirido em cada existência não se perde. Liberto da matéria, ou seja, ele desencarna o espírito sempre se recorda durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte. Então, quando ele desce para o mundo aqui, que ele reencarna, ele pode até esquecer em parte. Algumas ele tem emoção, não lembrança do fato, mas a emoção.
momentaneamente, mas uma intuição que lhes guarda, lhe auxilia esse progresso. Ou seja, assim, eu tenho essa tendência para isso, quando eu vou pintar esse quadro, parece ser tão familiar, é tão fácil, é tão tranquilo para mim, né? Entender essa mistura de cores, porque isso já está lá na alma dele. Em cada nova existência, o espírito toma como um ponto de partida aquele em que ele se encontrava em sua existência anterior. Então, ele não vai perder. Veja que bacana isso, gente. Eu sempre digo assim, olha, sabe os cursos que tu fez, que tu disse que não serviu para nada? Tá enganado, serviu sim. Serviu sim, porque é o patrimônio teu. É teu conhecimento. Talvez ele não vai servir agora para aquela profissão que tu vai exercer, que é outra, mas aquele conhecimento é teu. Aquela informação é tua, é patrimônio teu. Tudo é teu. E não é só conhecimento. Aqui a gente está olhando mais por um lado ainda do ego, tá? Que a gente está olhando o conhecimento mais de informação do estudo. Mas e aquelas pessoas que não estudaram? Como é que ficam? Não tem patrimônio? Tem sim, tem as vivências, que é outra parte do conhecimento, sabe? Então, aquela pessoa que teve lá nas suas dificuldades. Vamos pegar, por exemplo, aquelas pessoas, que nenhum economista sabe explicar como é que aquela mãe, que aquele pai com salário mínimo, ou até menos com salário mínimo, cria um monte de filhos e tudo dá certo, né? Aí o economista que vai lá e acha que tem que fazer um monte de coisa para dar certo, e alguém vai lá e mostra que não é bem assim. Por quê? Porque essa pessoa vai dizer assim, não é tanto, não é tanto. Então, a experiência de viver o dia a dia, de como lidar, por isso a Joana vai dizer, ela faz uma crítica, tá, gente? No livro Vida, Desafios e Soluções, tem um capítulo denominado o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. É um título. E ali ela vai fazer uma crítica aos criadores do teste do QI. Ela vai dizer que, inclusive, eles ficaram com a pulga atrás da orelha, porque eles denominaram que determinadas pessoas que tiveram coeficiente tal XX e eram consideradas pessoas mega inteligentes, como que essas pessoas mega inteligentes estavam na dependência de pessoas que tinham QI baixíssimo? Então, ela vai discutir, mas, na verdade, o que é o conhecimento? E ela vai dizer que o conhecimento é a capacidade de lidar com as informações, e não só conhecê-las. Porque não adianta eu saber, se eu não sei lidar isso na minha vida. Então, ela vai dizer que vamos pegar as pessoas que vivem em extrema pobreza ou com muita dificuldade, pessoas muito criativas, tem pessoas criativas que sabem viver isso, sabem lidar com essa pobreza, sabem lidar com esses meios. Então, quanto conhecimento, isso é inteligência. Isso é inteligência que o espírito está tendo. Vou citar um caso bem rapidinho. O Raul Teixeira, vocês conhecem? Ele um dia contou que ele estava viajando para o interior, para uma palestra, e aí ele sentou no banco, e do lado dele sentou um plantador de horta, assim, né? De uma fazendinha, assim, de um local. Aí esse senhor sentou, estava com a sua enxadinha lá, coisa e tal, com a sua pá, sentou do lado dele. E o Raul disse que estava muito quente no ônibus. Daí ele tentou abrir a janela e não abria. Aí o plantador disse assim, olha, senhor, é que o senhor não tá, só um pouquinho, o senhor está fazendo errado. É que o senhor tem que levantar a alavanca. Ao levantar a alavanca, o senhor não precisa botar força. Se o senhor levanta a alavanca, só empurra que ela desliza. Conhecimento. Então, nem tudo precisa pôr a força. Era só... Então, ele disse assim, ali, naquele momento, eu aprendi que o que é o conhecimento, Raul disse. O que é o conhecimento? O que é o saber, assim, né? Então, tem dois tipos, eu vou parar daqui a pouquinho, para nós conversar mais um pouco. Ele tem tipos de conhecimento, por exemplo, conhecimentos classificados, pode ser classificado em sensíveis e inteligíveis. Conhecimento sensível é o que se realiza por meio dos sentidos. Toquei nos objetos, estou sentindo, tendo contato, né? Tradicionalmente, o conhecimento sensível é subordinado ao sensório e receptivo. Ali, o inteligível, lá o André Luiz, aqui do ladinho, vou botar. Esse aqui é uma figura do André Luiz, tá, pessoal?
do livro do André Luiz. Eu vou explicar para vocês, só para vocês terem em mente o que se trata. É uma sessão mediúnica, onde aqui tem uma entidade espiritual que está se comunicando pela médium através de fios. O espírito não entra na médium, ele se comunica através da mediunidade. O orientador da mesa, que está falando com o espírito por ela, tá? O Aulus, que está orientando esse orientador. Então, insensível, André Luiz. Inteligível, quer dizer, inteligível, André Luiz racionalizando. Sensível, ela sentindo o que ele está racionalizando, o que ele está intelectualizando, e ela está trabalhando isso. São duas formas, também, por isso experiência e prática ao mesmo tempo. A palestra também, o conhecimento inteligível, intelectual, é adquirido por intermédio da razão, é o mundo intelectível do possível, segundo a lógica e a razão que, pela abstração, o conhecimento é processado. Então, obviamente que é nessa área, né, da razão, não é na mão aqui, né, no braço aqui que vai sair a informação, vai sair dessa área mais nobre do corpo, que é onde está a maior concentração dos sentidos nossos, é a receptividade. Então, é por aqui que ele vai transmitir esse conhecimento. E os outros vão adquirir, e é o objetivo da palestra. Então, dentro do possível de cada pessoa, colocar em prática aquilo que teoricamente foi elaborado. Esse sentido, né, de avanço. Pronto. Quem quer ler mais um pouco? Eu posso ler. Talvez o Guido? Não? Paulo? Bom, Emmanuel. Pode ler, Maria, pode ler. Tá bom. Valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Então, hoje, aquela família lá, né, que foi, digamos assim, não teve a oportunidade de ter o conhecimento pelos livros e mais pela vida. A vida convidou ela a tirar do meio em que ela vivia, nas condições em que ela vivia, aquela forma de aprendizado, mas vivida em outro momento, em outra existência, ela vai levar e vai aprender isso. Talvez reencarne agora numa possibilidade que lhe tire, né, das dificuldades e lhe dê facilidade. Então é esse jogo espiritual, né? O André Luiz fala, ora nós estamos ele fala assim, na história da vida, ora nós estamos sentados, ora nós estaremos em pé. Então assim, nós vamos vendo, né, as expressões, as experiências, quer dizer, de cada lugar. Então assim, uma hora eu aprendo, vivenciando, ou escolhi nascer assim, agora na próxima eu vou ter uma outra experiência. O Divaldo eu confio, ele disse que, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira ganhou do plano espiritual o direito de reencarnar, ter duas existências onde ela desenvolveria em famílias que lhe possibilitariam nenhuma dificuldade material, não teria nenhuma dificuldade material, que ela teria a possibilidade de estudar como ela não teve em duas existências. Uma delas foi como Ivone Pereira, que escreve o Memórias de um Suicida. Ela passou muita dificuldade, ela passava fome, muita necessidade. Ela, para sobreviver, ela lavava roupa no rio, e ela, então, sofreu muito ao escrever o livro e outros livros, teve uma vida de muita privação, e o sonho dela era ter um curso superior, um conhecimento, algo. E aí, então, ela ganhou esse direito por Maria. Maria concedeu a ela esse direito para que ela reencarnasse. Ela iria reencarnar. Então, daí a gente vai ver aquela criança privilegiada, digamos assim, privilegiada, a gente diz no sentido não de pejorativo, mas privilegiada no sentido de merecimento, né?
privada das dores do mundo, vamos dizer assim, do sacrifício, está lá estudando. Então o espírito ele tem que ter o cuidado, assim, quando ele olha as situações, mas ele está tão lá naquele lugar, pobrinho, vai ser isso na vida. Não, não vai ser, não. Na escola a gente costuma dizer aqui, né? Mas essas crianças ali, né? Quem que vai ser essas crianças? Será que não vai ser, porque vive no tráfico, será que não vai ser traficante? Não sei. Uhum. Talvez a experiência de vida dele, ele não entre naquele caminho e mude aquilo ali. Então nós não temos como ficar julgando as expressões, as existências de como nós estamos, porque talvez aquela ali seja grande ápice para o espírito. Pode ser que ele caia, mas pode ser que não. Então, é assim, a vida é assim. Então ele foi convidado a ter aquela vivência com a dificuldade para crescer com isso, arrancar dessa experiência o seu processo de evolução, né? Não adianta ter conhecimento, tá, gente, por si só, porque o conhecimento intelectual por si só pode ser muito bem construído para destruir vidas. Eu coloquei esse impacto que nós tivemos mundialmente na época. Essa minha aula é um pouquinho antiga, por isso que ainda tem essa imagem. Não adianta a gente ter o conhecimento por si só e atrelar conhecimento por si só à condição de espírito evoluído. Isso é muito importante que a gente saiba. Eu tenho uma certa, desculpe, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma certa dificuldade em aceitar essa coisa de criança índigo. Mas é uma mega inteligência, assim. Não, olha, gente, conhecimento não define evolução só, tá? Conhecimento não define, é a capacidade do espírito de conhecer. Senão, aí nunca vai ser crianças, espíritos evoluídos, crianças pobres, pobrezinhas, em países pobrezinhos, em que vivem nas favelas. Então quer dizer que ali é só o resto? Não, não é não. O livro Transição Planetária, o Divaldo fala nisso. Espíritos altamente evoluídos desceram à Terra e tomaram todos os campos, inclusive no meio de pobreza extrema. São espíritos que vão mover aquele povo, aquela situação, para dignificar aquela existência. Eles vêm com esse dignificar, sabe? Então a gente tem que ter um cuidado, assim, é um convite que eu peço, que a gente não atrele a evolução espiritual a conhecimento. Mas o fulano sabe muito, então ele é... Não, saber não é conhecer. Lá, a bomba lá. Saber não é conhecer. Conhecimento é o que eu faço. É isso que a Joana fala nesse texto, Vida, Desafios e Soluções. O que eu faço com as informações? E aí eu vou avançar mais esse. Aqui nós temos o contraste de uso de conhecimento. A Madre Teresa, o Chico. E do outro lado nós temos outro tipo de conhecimento, né? As bombas, enfim. Eu encerro com essa última lâmina para nós convidar alguém para ler, então. Tá. Marie? Quem se habilita? Marie, tá sem som. Marie tá sem som. Ué, tá sem som. Obrigada, né? Eu posso ler. Obrigada. O verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio. Perdão, eu vou justo aumentar um pouquinho, senão eu não consigo. Eu vou recomeçar. O verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, sem crenças e opiniões, sejam mais respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Ali só tem um pequeno errinho ali, né? Onde o fraco encontra sempre amparo contra o forte. Não, ele é amparo com o forte, né? Então ele vai... Com o forte. Isso, tem um pequeno erro assim. Então, assim,
Se nós não vamos pegar a criancinha ali, né? Uma criança com muita dificuldade, em situação de muita dificuldade material. É um espírito que veio à Terra vivenciar uma experiência. E às vezes, gente, eu vou dar um recado que é para nós, tá? Às vezes o espírito é tão evoluído que ele se veste desta forma, na dificuldade que eu me refiro, para nos dar a possibilidade de comover o nosso coração. E não é ele o necessitado, somos nós. Ele nos convida a nós, através, porque é muita nobreza de espiritual se diminuir para fazer o outro crescer. Jesus fez isso. Ele se diminuiu, se apagou para nos fazer crescer. Então, muitas vezes, a gente está ali, vamos dizer, aquela senhora, né? Ela está ali, buscando, tentando despertar nela as virtudes, o sentimento de amor. Ótimo, perfeito, ela está no caminho certo. Mas não significa dizer que ali talvez seja ele que esteja possibilitando para ela, né, essa condição de ela crescer cada vez mais. Então, a gente usa muito nas escolas aqui, tá? Nas nossas escolas espíritas, mediunidade, a gente diz, gente, olha só, vocês não vieram aqui à Casa Espírita fazer caridade para os espíritos quando vocês atendem. São eles que estão emprestando a dor deles para vocês não ser eles amanhã na mesa. Ou seja, eles estão dando recado para todos nós, nos seus dramas e nas suas dores, como vale a pena aproveitar a vida. E não é o aproveitar como se diz por aí, né? Aproveitar mesmo no sentido de senti-la, amá-la, né? Amar as pessoas, a natureza daí é gigante, né? As plantas e os animais, e colher disso o nosso aprendizado. Então, são eles que estão nos possibilitando crescer, não somos nós que estamos fazendo caridade. Então, lamento, voltem para casa iludidos, porque vocês não estão fazendo caridade nenhuma para ninguém aqui. O pessoal é que está fazendo para vocês. É isso aí, pessoal. Muito bem. Genial, foi maravilhoso. Que muito bom. Também adorei. Cada dia eu gosto mais. A gente aqui nas nossas mesas mediúnicas é tão importante assim, né? A gente vê o drama do espírito, e aí ele tá naquele ódio, e aí a gente fala, né? O ódio dele se justifica em si, porque ele foi lesado, por isso ele tem um ódio. O que não se justifica é o que ele faz com aquilo que fizeram com ele. O nosso papel é mediar a conversa para que ele não torne o seu ódio uma justificativa, dando o nome de justiça, praticando a vingança. Então, o papel dos médiuns da Casa Espírita e nosso é dizer a ele que vale a pena perdoar e deixar que Deus faça a justiça, não nós. Porque quem vai ser feliz vai ser ele. Mas, em contrapartida, ele está nos dizendo para nós, pessoal, não façam o que eu fiz, porque senão serão vocês aqui amanhã, sentadinhos na mesa mediúnica. Então, se vocês, eu brinquei, né? Se vocês acharam que estavam felizes de vir aqui na casa, achando que estavam fazendo caridade, agradeço ao Espírito, ele fez para nós. Claro que a gente está fazendo, né, em algum momento, mas é mais crescimento para todos nós. É uma prestação de serviço que nos serve, né? Essa prestação de serviço mais ajuda a nós mesmos do que não é? Então tá, pessoal. Da minha parte, seria isso, Almero. Nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Vamos passar para a nossa irmã fazer a nossa peça de encerramento. Mari, tudo bem? Eu? Pode fazer? Ok. Então, vamos, mais uma vez, elevar nosso pensamento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo, querido, a todos os amigos da espiritualidade maior que acompanham esse trabalho do Fabiano,
trazendo para nós uma ajuda tão preciosa, o que vem esclarecer muitas coisas que o pouco a pouco da nossa caminhada, nessa oportunidade que Deus nos deu de conhecer o Espiritismo, de nos trazer esse conhecimento da vida eterna, né? Da nossa vida espiritual. E do tanto que nós podemos fazer de nossa caminhada a nossa luz para amanhã. Cada dia aprendendo a perdoar, a amar e, sobretudo, a agradecer com muita gratidão por momentos como estes que nós acabamos de vivenciar, onde enchemos o nosso coração de amor, mas de muito conhecimento que o Fabiano está trazendo para todos nós. Muita gratidão à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai e a todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham por nos trazer essa oportunidade com muita gratidão. A gratidão a todos nós, para nosso amigo que nos dá tanta oportunidade. Obrigada, Fabiano, obrigado, seu Mero, e a todos aqueles que aqui vêm estudar conosco. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Uma boa semana. Até semana que vem, pessoal. Muito bom. Um prazer. Obrigada. Um abraço apertado a todos. Saúde. Saúde. Guido, Isabela, pessoal, todo mundo. Obrigada.